O que é consumo de oxigênio? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Galerinha, olha só, o que é consumo de oxigênio? Consumo de oxigênio tem a sigla V.O2, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: consumo de oxigênio nada mais significa do que o uso de oxigênio nas mitocôndrias. É isso mesmo, consumir oxigênio significa usar oxigênio nas mitocôndrias. E por que as mitocôndrias precisam de oxigênio? Precisam de oxigênio porque o oxigênio é um componente participante do processo de formação de energia aeróbica lá nas cristas mitocondriais. E aí olha que interessante, o ser humano ele é um ser altamente aeróbico. O que isso significa? Significa o seguinte, cara, se você se afogar e ficar 40 segundos, 1 minuto sem respirar, você morre. E por que você morre? Porque vai faltar oxigênio lá nas mitocôndrias e, portanto, o ciclo de Krebs não vai conseguir produzir energia e sem energia o teu coração não funciona, o neurônio não transmite informações nervosas, o rim não funciona, o pulmão não ventila e por aí vai. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender: consumo de oxigênio é o uso de oxigênio. Onde nós usamos oxigênio? Nas mitocôndrias. Quais mitocôndrias? Só do músculo? Não, de todas as células. E obrigatoriamente o oxigênio é importante para você gerar energia aeróbica, que é o que garante a sobrevivência do ser humano. Mas olha que interessante. Para esse oxigênio que está aqui, ó, na atmosfera, chegar lá nas minhas mitocôndrias, por exemplo, do meu quadríceps, então significa que eu preciso aqui, ó, do ar atmosférico, preciso colocar esse oxigênio lá nos alvéolos pulmonares para ter o processo de troca gasosa, que é a hematose. Uma vez esse oxigênio disponível no sangue, ele vai se ligar lá na proteína chamada hemoglobina das hemácias, pela presença do ferro, e aí o coração vai bombear o sangue, fazer o sangue circular, e o sangue vai circular por esses músculos, pelas células, e aí o oxigênio ele vai se desprender da hemácia, vai migrar para dentro, por exemplo, da célula muscular e vai ser carreado até lá as cristas mitocondriais, onde vai reagir com os nutrientes para gerar energia. Então, por que eu estou te contando isso? Porque conceitualmente, agora é o conceito. Conceito quer dizer o seguinte: consumo de oxigênio é a capacidade que o indivíduo tem de captar o ar atmosférico, fazer hematose. Até aqui é função exclusiva do sistema respiratório, então nós vamos captar o ar atmosférico através do processo de ventilação pulmonar, vamos fazer a hematose e tudo isso é função pulmonar, ok? E, então é a capacidade que o indivíduo tem de captar o ar atmosférico, fazer hematose, transportar o oxigênio no sangue, aí é função cardiovascular, e consumir ou usar por minuto nas mitocôndrias, sendo que o uso por minuto realmente é função mitocondrial, é função do metabolismo aeróbico. Então, dentro do conceito de consumo de oxigênio, o que você tem? Você tem o trabalho integrado do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e também do metabolismo mitocondrial aeróbico. Por isso, quando você fala assim, o consumo de oxigênio ele é uma ferramenta, um conceito fisiológico que mostra para o fisiologista qual que é a funcionalidade integrada desses três sistemas. Por isso que consumo de oxigênio é um indicador importante, por exemplo, da saúde cardiorrespiratória dos nossos alunos. Agora, quer ver que interessante? Olha como é interessante. Se você pegar um indivíduo muito bem preparado e se você pegar um indivíduo mal preparado e colocar os dois para correr na esteira a 10 km por hora durante 5 minutos, concorda que o indivíduo bem preparado ele tem um coração mais forte? Concorda que o indivíduo bem preparado, ele consegue, cada vez que esse coração contrai e ejeta sangue, ele consegue ejetar uma quantidade de sangue maior comparado ao indivíduo mal preparado?
Concorda que as mitocôndrias do músculo do indivíduo bem preparado devem ser maiores do que as mitocôndrias do indivíduo mal preparado? Então isso significa que durante o exercício, o indivíduo que é bem preparado, ele consegue sustentar o exercício aeróbico mais tempo, porque ele também tem uma eficiência maior cardiorrespiratória e uma eficiência metabólica, isto é, ele tem uma capacidade maior de consumir, de usar o oxigênio durante uma corrida, por exemplo, em comparação ao indivíduo que é mal preparado. Por isso que o indivíduo mal preparado, quando ele começa a correr, ele não vai conseguir sustentar isso 10, 15 minutos. Por quê? Porque para sustentar a corrida durante 10, 15 minutos, as mitocôndrias musculares vão pedir uma quantidade X de oxigênio para gerar uma quantidade Y de oxigênio para sustentar a cadência da corrida 10 por hora. Só que se eu não tiver um sistema respiratório, um sistema cardiovascular eficiente para captar o oxigênio, fazer hematose e transportar rápido para o músculo, e esse músculo consumir rápido, eu não vou conseguir ter energia para poder sustentar a corrida. Por quê? Porque o meu sistema respiratório é mal adaptado ao exercício, o sistema cardiovascular é mal adaptado, a minha capacidade mitocondrial é mal adaptada, portanto a minha capacidade de usar, a minha capacidade de consumir o oxigênio por minuto nas mitocôndrias é menor. Então consumo quer dizer uso. E aí vem o mais interessante. Quanto mais oxigênio eu conseguir usar por minuto, maior, por exemplo, vai ser o meu gasto energético na sessão. Quanto mais oxigênio eu conseguir usar por minuto, maior vai ser, por exemplo, o consumo de substratos energéticos lá na via aeróbica. Então, consumo de oxigênio, nunca mais esqueça disso, pelo amor de Deus. Consumo de oxigênio, ele mostra a funcionalidade integrada de pulmão, coração e metabolismo aeróbico muscular. Por isso que quando você vê, por exemplo, um indivíduo que engorda, você já reparou que ele fica mais cansado? Ele fica com menos vontade de fazer atividades motoras? A pergunta é por quê? Porque olha que interessante, quando o indivíduo engorda, concorda que agora ele tem mais células, ele tem mais tecidos? E se ele tem mais células e mais tecidos, são tecidos que precisam usar o oxigênio para gerar energia. Só que como ele engordou, agora ele tem mais células, mais mitocôndrias famintas por oxigênio, mas ele aumentou a capacidade respiratória? Ele aumentou a capacidade de transporte desse oxigênio para as células? Ele aumentou a capacidade mitocondrial de consumir de usar oxigênio? Não. Porque isso aqui só aumenta se você fizer exercício. Então sabe o que você conclui? Ele tem o mesmo consumo de oxigênio que ele tinha quando ele era magro, só que agora ele tem mais células para nutrir com oxigênio. Então eu tenho a mesma quantidade de oxigênio para distribuir para mais células. Então isso vai fazer com que a velocidade do uso de oxigênio por minuto, mesmo no repouso, fique mais lenta. Se fica mais lenta, forma menos energia. Se forma menos energia, eu às 4h30 da tarde, na hora que eu estou gravando esse vídeo, o que acontece? Eu também me sinto mais cansado. Então, por favor, nunca mais esqueça o que é consumo de oxigênio. E claro, existe o famoso consumo máximo de oxigênio, que no próximo vídeo eu vou mostrar para você o conceito de consumo máximo de oxigênio. Por quê? Porque no repouso, todos nós temos um valor de consumo de oxigênio muito semelhante. O que vai diferir eu de você de um atleta de alto rendimento, é justamente o que acontece numa situação em esforço, numa situação máxima, e isso eu vou te ensinar no próximo vídeo, beleza? Gostou desse vídeo um pouquinho mais conceitual, aplicado, para você entender o conceito de consumo de oxigênio? Se gostou, comenta aqui nos comentários, deixe novas sugestões de vídeos de fisiologia do exercício que eu vou fazer para você, beleza? Deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo. Por quê, professor? Porque você ajuda o canal a crescer, o canal crescendo, cara. Canal crescendo, eu vou fazer mais vídeos para você, simples assim. E eu vou te ajudar cada vez mais, gratuito, simples assim. E também, se você não está inscrito, por favor, faça a sua inscrição agora.
Clica aí na palavrinha vermelha, né? Inscreva-se, é gratuito. Ative o sininho, porque 2 vezes por semana entra vídeos aqui sobre avaliação física, fisiologia do exercício e treinamento, que é isso que a gente curte ensinar e falar para vocês, beleza? Beijo no coração. Consumo de oxigênio é o uso de oxigênio nas mitocôndrias por minuto. Agora, para esse oxigênio chegar lá, primeiro eu tive que captar pela função pulmonar, transportar pelo sistema cardio até chegar lá e ser consumido. E o mais bacana, dá para quantificar o quanto você consome de oxigênio para diferentes tipos de treino, mas isso é para os próximos vídeos. Um beijo no coração, tamo junto, sucesso, tchau.